novamente juntos para o estudo do livro Dramas da Obsessão, escrito por Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 19. Dissemos de início que Timóteo Aboabe fora rabino, mas que, forçado a abjurar da crença dos seus antepassados, tornara-se católico romano, ou fingia sê-lo. Batizara-se, curvara-se de todas as exigências da Igreja para o caso da conversão, como diariamente faziam muitos descendentes da raça hebraica. Todavia, se não é lícito impor sentimentos de quaisquer naturezas a quem quer que seja, o sagrado sentimento da fé religiosa, superior a todos os demais que empolgavam o coração humano, será com efeito o mais difícil, se não impossível, de ser imposto. A Igreja, impondo outrora o jugo das conversões violentas, raramente conseguia crentes sinceros para o seu culto. Fazia dos conventos, quando muito, adeptos hipócritas, agregados por conveniência, porquanto os desgraçados perseguidos até a desesperação aceitavam ou adotar o catolicismo, abjurando à crença que lhes era própria, na esperança de viverem em paz e salvaguardarem a vida e a honra da sua descendência, o que nem sempre conseguiam, pois a perseguição continuava por suspeitas de infidelidade à crença adotada. No íntimo, porém, a maioria desses convertidos detestava não apenas a Igreja, como até o próprio cristianismo, ao qual não compreendia senão através dos efeitos abusivos da cleresia, muitas vezes mais herege do que mesmo aqueles a quem perseguia. Quando muitos mais sagazes e pensadores dentre os convertidos, portadores de boa vontade e também habituados ao jugo farisaico da própria grei, faziam ao cristianismo o que não compreendiam, justiça idêntica à que faziam ao profetismo de Israel, discernindo que, assim como o farisaísmo judeu corrompera a verdadeira crença de Israel, ultrajando-a com a lama das paixões pessoais, exercendo-a até mesmo com finalidades políticas, incompatíveis com a respeitabilidade e doçura dos santuários, assim também o clericalismo católico romano desfigurara a legítima essência cristã, por lhe asseverar o vírus das arbitrariedades e crimes que em seu nome cometia, contrariando-lhes os princípios e as finalidades. O doutor Timóteo, contudo, não era dos que faziam tal justiça, e conquanto até não se revelasse o mau caráter na verdadeira expressão do termo, era certo de que os longos infortúnios, as desgraças suportadas em silêncio, as humilhações, mil desassossegos, cavaram diariamente em seu coração a revolta sombria e intransigente, o abismo irredutível entre os seus próprios sentimentos de israelita e o cristianismo, responsabilizando, portanto, a doutrina do Cristo pelo mau uso que dela faziam pretensos adeptos, da mesma infinitamente mais hereges e nocivos à humanidade do que os próprios a quem torturavam para converter. E assim, se portando o antigo rabino se devotava à sua primitiva crença, continuando a praticá-la ocultamente, não obstante a conversão ao catolicismo e a prática exigida pelos luminares clericais. Ora, malgrado a vigilância dos inquisidores, existia em Lisboa uma sinagoga, exercendo funções quase normais. Aparentemente tratava-se de residência particular, com acomodações para comércio, e realmente ali existia a abastada família judaica, considerada havia muito realmente convertida à fé católica romana. Entretanto, aos sábados, realizavam ali a cerimônia do rito hebreu, e comumente falava à cátedra o antigo rabino Aboabe. E isso mesmo levavam a feito os pobres hebreus, depois de terem assistido às missas pela manhã, e se aspergirem com água benta, e receberem as respectivas bênçãos do arcebispo e seus coadjuvantes. As reuniões, no entanto, somente se realizavam à noite e eram pouco frequentadas, a fim de não levantarem suspeitas. Os fiéis se obrigavam ao revezamento, para que mais sutilmente todos se permitissem o culto que amavam. Então, discutiam os assistentes pontos importantes das Escrituras ou do Talmud e programas de defesa contra as hostilidades de que eram vítimas. Maldiziam os cristãos, bradavam os céus entre lágrimas, reclamando proteção ou vinganças contra as atrocidades que suportavam.
concitavam-se à perseverança da lei de Moisés e no ensino dos profetas. Entregavam, atiçando ódios contra os perseguidores. Planejavam fugas e até as conspirações e assassínios, os quais jamais chegavam a realizar, e prometiam uns aos outros, sob solenes juramentos, por si próprios e suas descendências, o culto eterno a Israel. Na realidade, entretanto, eram inofensivos, grandemente sofredores, longe estavam de ombrear com as maldades e vilezas de um Hildebrando de Azambuja ou um João do Meio e seus comparsas comuns. João de Meio, outro célebre inquisidor de Portugal, da mesma época. Continuando, distribuíam esmolas aos domingos, à porta das igrejas, afetando uma piedade religiosa que não sentiam, e o faziam por observaram duas finalidades: tradição do rito hebreu, que ordenava a destruição de pão aos pobres, à hora dos ofícios considerados sagrados, exibição, para apreciações dos seus eternos observadores, de uma virtude que conviria fazer passar por inspirada de princípios cristãos, mas que não passava de automatismo farisaico. Espionando sempre, o novo criado João José descobriu a sinagoga clandestina, acompanhando imperceptivelmente o amo às escapadas noturnas periodicamente realizadas, pois, como sabemos, funcionava aquela cátedra mosaica adiantada às horas da noite, graças ao rigor das circunstâncias. Desejando, porém, cair definitivamente nas boas graças dos ilustres mandatários do Santo Ofício, o pretenso judeu espanhol, agora espião católico, não participava, seus inquisitoriais senhores, da importante descoberta, esperando algo mais particular, implicando também o resto da família. Dadas as vantagens existentes para as finanças próprias no fato de apontar a família toda, judaizando acobertada pelo batismo, a supostas conversão. Continuou assim espionando os pobres amos, os quais, supondo o servo leal e sofredor, como eles próprios, vítima de injustificadas hostilidades, nem sempre se acautelavam devidamente, como seria de bom aviso em face de um estranho admitido no convívio da família. E transcorriam os dias, cientificando-se João José e sua esposa, do que faziam os amos, do que falavam, das lágrimas que choravam, das esperanças que os reanimavam ou de desânimo que os abatia. E, no entanto, não se compadeciam deles. Quanta tristeza! Terminamos por hoje. Aguardo a todos no nosso próximo capítulo.